O Dr. Vignal, antigo membro da Sociedade de Paris, falecido em 27 de março de 1865. Na véspera do enterro, um sonâmbulo lúcido e bom vidente, instado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, discorreu. E aí a questão do desdobramento, Kardec usava bastante essa questão do sonâmbulo para fazer esses desdobramentos e obter certas informações que ele tanto precisava, e os amigos dele também ali naqueles processos de codificação da doutrina muito precisavam. Vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita, alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe despender. Encontro, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizada. Quem já leu o livro Obreiros da Vida Eterna vai estar bem explicado isso aqui, que o espírito ele vai se desprendendo como uma massa disforme e depois que ele vai assumir a forma. Faz-se a evocação na Sociedade de Paris em 31 de março, 3 dias após a morte. Caro senhor Vignal, todos os vossos velhos colegas da Sociedade de Paris guardam de vós as mais vivas saudades, e eu, particularmente, das boas relações, aliás, nunca interrompidas. Evocando-vos, tivemos, por fim, primeiramente testemunhar a nossa simpatia, considerando-nos felizes, se puderdes e quiserdes palestrar conosco. Com respeito, as palavras afetuosas, e logicamente que não adianta só falar, tem que sentir, tem que vivenciar, para que possamos ter uma boa interação entre o espírito comunicante e as pessoas e a equipe que está ali. Prezado amigo e digno mestre, tão bondosa lembrança e testemunhos de simpatia me são muito lisonjeiros. Graças à vossa evocação e assistência levadas pelas preces, pude vir hoje assistir desembaraçados a esta reunião de bons amigos e irmãos espíritas. Como justamente disse o jovem secretário, eu estava impaciente por me comunicar. A importância da prece, a importância dos bons sentimentos, a importância do respeito. Todos nós devemos procurar cultivar prece, bons sentimentos e respeito. Na nossa relação diária, dentro da casa espírita, entre os amigos espíritas, tem que estar sempre cultivando a prece, os bons sentimentos, o respeito. A partir disso, a gente consegue, então, ter uma melhor interação uns para com os outros, como espírito. Desde o anoitecer de hoje, empreguei todas as forças espirituais para dominar esse desejo, como os graves assuntos tratados na vossa conversação me interessassem vivamente. Tornaram a minha expectativa menos penosa. Perdoai-me, caro amigo, mas a minha gratidão exigia me manifestasse. Como ele estava ansioso para poder dar aquele testemunho, para comunicar, para conversar, e a gratidão dele por dar a oportunidade de conversar, por dar a oportunidade de passar aquela comunicação. É extremamente importante para o espírito, depois da morte, pelo menos uma comunicação. Coisa que ele precisava desabafar, não desabafou, que ele precisava de falar, não falou. Então, é necessário. Agora, o prazo é muito importante. Como Kardec e sua equipe faziam oração por ele, e a equipe espiritual do Kardec era muito grande, composta só de espíritos superiores, na sua maioria. Então, esse espírito, ao desencarnar, ele se recupera mais rapidamente. Dizei-nos primeiramente como vos encontrais no mundo espiritual, descrevendo o trabalho da separação, as sensações desse momento, bem como o tempo necessário ao recolhimento do vosso estado. É tudo o que nós queríamos saber, né? Como que é a separação, o tempo que dá, que tipo de trabalho que é feito, sente dor, não sente, sente aliviado ou não. Sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Ao estudar a doutrina espírita, a gente começa a se preparar para o que a gente vai encontrar depois da morte. Quando hoje a gente fala assim, vou passear num país diferente,
Você vai lá no Google, clica que é o nome daquela cidade, para onde você vai, procura saber o que tem naquela cidade. Ou então você já vai com um pacote de viagem, pronto, ó, vou fazer isso, isso e isso. Preciso de levar agasalho porque lá faz frio, tem que levar roupa de banho porque lá é muito quente. Ou seja, você tem roupa de banho, sim, roupa de praia, né? A gente, para ir para um local que a gente quer visitar, a gente toma todas as precauções, todos os cuidados. E para irmos para um local no mundo espiritual, nós temos que ter todo o cuidado, temos que ter toda a precaução para podermos, então, estarmos bem conosco mesmo, estarmos de bem com a vida. Sou tão feliz quanto possível, assim já lemos aqui. Sou feliz e tanto mais por ver agora, sem obstáculo algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espírita. Ali, ele estava mais uma vez incentivando a doutrina espírita a crescer, a adquirir novos padrões de entendimento, de razão, e com isso a gente iria adquirir muito mais conhecimentos do mundo espiritual, passando a viver uma vida melhor. É importante isso, é importante compreendermos isso, é importante trabalharmos esses sentimentos. Mas deixemos por hoje estas digressões inoportunas. De novo voltarei a entreter-vos sobre este assunto, máxime sabendo que a minha presença vos dará tanto prazer quanto o que experimento em visitar-vos. Para descrever uma série de outros fatores, ele aguardava outro momento, até porque, para fazer essa previsão de um futuro muito ditoso para a doutrina espírita, também tinha que ter cuidado. A separação foi rápida, mais do que podia esperar pelo meu apoucado merecimento. Fui eficazmente auxiliado pelo vosso concurso e o sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação, para que eu nele insista. Era uma espécie de oscilação intermitente, como arrastamento em sentidos opostos. Triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra, e aqui vim ter convosco. Então esse teve mais dificuldade de se libertar. Ele custou para se livrar do corpo, custou se desvencilhar daquele corpo físico, e só conseguiu no momento dele ser enterrado. Já bem diferente do anterior, que já tinha saído. Por que dizeis dos vossos funerais? Que dizeis dos vossos funerais? Julguei-me no dever de a eles comparecer. Nesse momento éreis assaz livre para apreciá-los? E as preces por mim feitas a vosso favor, discretamente, já se vê, tinham chegado até vós? Sim, já eu disse, a vossa assistência auxiliou-me grandemente, e voltei a vós, abandonando por completo a velha carcaça. Demais, sabeis pouco me importam as coisas materiais, só pensava na alma e em Deus. Naqueles momentos finais, ele estava preocupado com a sua própria alma e com Deus, com as coisas de Deus, com aquilo que Deus estava reservando para ele no mundo espiritual. Recordai-vos que, a vosso pedido, há 5 anos, em fevereiro de 1860, fizemos um estudo a vosso respeito. Nessa ocasião, quando estáveis ainda entre nós, o vosso espírito desprendeu-se para vir falar conosco. Podereis descrever-nos da melhor forma a diferença entre o vosso atual desprendimento e aquele de então? E em um dado momento, alguns anos antes, Kardec faz a evocação desse espírito, ainda preso ao corpo de carne, e espírito da comunicação. E agora, qual que é a diferença? Vê Revista Espírita de março de 1860. Sim, lembro-me. E que grande diferença entre um e outro. Naquele estado, a matéria me oprimia ainda na sua trama inflexível. Isto é, queria, mas não podia desembaraçar-me radicalmente. Então, o corpo físico ainda limita o espírito, mesmo em desdobramento. Hoje sou livre, um vasto campo de desconhecido se me depara. E
Eu espero, com o vosso auxílio e dos bons espíritos, é importante entender que ele está pedindo auxílio de Kardec, dos bons espíritos, aos quais me recomendo progredir e compenetrar-me o mais rapidamente possível dos sentimentos que é mister possuir e dos atos que me cumpre empreender para suportar as provações e merecer a recompensa. Ele pedindo auxílio a Kardec aos bons espíritos, porque ele ainda sentia que ele precisava de progredir, sentia que ele precisava de tomar outros empreendimentos na sua vida espiritual, para que ele pudesse, então, ter melhores sentimentos e entender aquilo que ele ainda precisava de cumprir para o processo evolutivo dele. Que ele precisava de aperfeiçoar-se para o seu processo evolutivo. Nota-se que essa aqui foi uma morte um pouco mais difícil do que as outras, pelo que a gente está entendendo até aqui. Que majestade, que grandeza! É quase um sentimento de temor que predomina quando, fracos quais somos, queremos fixar as paragens luminosas. Então, ele reconhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades em querer fixar as paragens luminosas. Ele tem um pouco mais de dificuldade que os outros, como nós vimos, mas tem a humildade de saber que ele está limitado. Com prazer continuaremos a entreter-nos o assunto sempre que o quiserdes. Então, sempre que o Espírito quisesse trazer alguma conversa do mundo dos Espíritos para aquele grupo, e seria um prazer para o Kardec e sua equipe conversar com ele. Respondi sucintamente e desordenadamente as diversas perguntas. Não exijai mais agora do vosso fiel discípulo, porquanto não estou ainda inteiramente livre. Continuar a conversar seria o meu prazer, mas o meu guia modera-me o entusiasmo e já pude apreciar-lhe bastante a bondade e a justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão, por maior que seja o meu pesar em ser interrompido. Então ele conversou ali, se sentiu muito bem, mas o guia espiritual dele, o espírito que o protegia, os espíritos também têm espírito protetores, principalmente nesse primeiro momento do desencarne, exigia que ele interrompesse o diálogo. O espírito, por mais que ele queira conversar por muito tempo, tem o desgaste do médium e do próprio espírito. Consolo-me, pensando que poderei vir assistir algumas vezes incógnito às vossas reuniões. E então, só dele saber que ele poderia ir lá assistir às reuniões, ele já se sentia bem. E isso é importante para a gente. Os espíritos se sentem bem na reunião. E nós temos que procurar ir à reunião. E quando eles não querem que a gente vá à reunião, que a gente tem que fazer um esforço maior, porque tem espírito que eles não querem também se melhorar. Então, eles querem apenas impor o jeito deles pensarem, deles agirem, sem pensarem nas consequências dos fatos. Falar-vos-ei sempre que possa, pois estimo-vos e desejo prová-lo. Outros espíritos, porém, mais adiantados, reclamam prioridade, devendo eu curvar-me àqueles que me permitiram dar livre curso à torrente de ideias acumuladas. O processo de desprendimento, o processo de entendimento da vida espiritual é inerente a uma série de conquistas de cada espírito. E apesar dele ser médico, que está chamando de doutor, ele tem uma série de limitações. E aqui, importante, que ele reconhece humildemente a condição de espíritos mais superiores do que ele, quererem falar e poderem, nesse momento, falar. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente não só a vós espíritas que me evocastes, como também a este espírito que houve por bem conceder-me o seu lugar. Espírito que, na terra, tinha ilustre nome de Pascal. Daquele que foi e será sempre o mais devotado dos vossos adeptos, Dr. Vinhal. É importante que ele lembra que Pascal iria dar comunicação e cede para ele fazer aquela conversa a partir da evocação que o Kardec faz. Então, cedeu lugar para a comunicação para que outros pudessem falar naquele momento e ele deixar para nós essa mensagem que é importante, porque a gente vai vendo que nem todos têm o mesmo processo de desencarne, nem todos os espíritos têm a mesma facilidade para desencarnar,
e cada espírito tem a sua peculiaridade nesse momento do desencarne. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e nos envolva, para que possamos aprender bastante do livro do Céu e o Inferno, para nos livrarmos das nossas mazelas íntimas, das nossas imperfeições. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.